de Excel, que será ministrado pelo Ian Mendes, que é diretor de pessoas da DIM Consultoria Empresarial e já colocou seus conhecimentos na realização do plano de carreiras e salários do CRM-DF, além de atuar em um projeto para o evento na praia da R2. Informamos que a partir de agora a atividade está sendo gravada. A gravação será disponibilizada no YouTube do Departamento de Administração. Pedimos aos participantes que desliguem os seus microfones e suas câmeras. Além disso, pedimos que as perguntas sejam enviadas no chat. Participe da nossa campanha de solidariedade. Aceitamos doações de roupas e de alimentos não perecíveis, além de rações para animais. As doações podem ser entregues para a comissão organizadora no auditório azul da FAS ou em nossos pontos de coletas. Ficamos muito gratos em poder nos auxiliar nessa campanha. A partir de agora, passamos a palavra para o nosso ministrante, Ian Mendes. Começar, Ian. Estava Seu mutado, microfone. perdão, gente. Boa tarde, pessoal. Espero que todos estejam bem. Então, que nem o Thiago me apresentou, sou o diretor de gestão aqui da ADM. Para quem não conhece a ADM, ela é a empresa júnior do curso de administração da UNB, onde a gente aplica muito o que a gente vê em sala de aula na prática. Então, a gente faz projetos para empresas reais, a gente aprende a gerenciar uma empresa de verdade no dia a dia. Então, recomendo vocês seguirem o nosso perfil lá depois. Chama Vencer ADM. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre esse movimento que se chama Movimento Empresa Júnior, certo? Em relação à aulinha de hoje, eu vou dar uma aula sobre Excel e aí já alinhando as expectativas. O intuito dessa aula é muito para a pessoa que nunca teve experiência nenhuma com Excel ou que sabe muito pouco, certo? Então, eu vou realmente ensinar bem do básico, até chegar em algumas fórmulas já mais intermediárias, mas para quem já conhece, já é experiente, não recomendo a aulinha de Excel aqui, porque vai ser realmente conceitos muito básicos, beleza? Mas, ao mesmo tempo, para quem nunca teve esse contato ou teve muito pouco, vai ser um conteúdo muito rico para vocês terem um gancho inicial para aprenderem e já começarem a usar hoje mesmo quando saírem daqui, beleza? Vou compartilhar a aula com vocês que eu preparei. Deixa eu só explorar aqui que eu não estou muito acostumado com o Meets. Boa. Eu acho que vocês estão vendo agora a minha tela, né? Estamos vendo. Perfeito. Então, eu vou tirar algumas dúvidas ao longo da apresentação. Quem tiver dúvida pode perguntar numa boa. Vou ver se eu consigo acompanhar o chat aqui de vez em quando. E no final a gente vai ter um espaço também para quem tiver ficado com alguma dúvida durante o processo, para a gente tirar, beleza? Então, vamos lá ao aulão de Excel. Vocês vão aprender um pouquinho do básico até o intermediário em 2 horas. Sou o Ian, tenho 20 anos, que nem eu falei, estou no quinto semestre do curso. Vamos lá passar aqui para a nossa agenda, então, o conteúdo que vocês vão aprender hoje. Basicamente, primeiro eu vou começar explicando um pouquinho as guias, o que que é uma guia no Excel. Também vou falar sobre as linhas e colunas, então vou mostrar o tamanho, como inserir uma coluna, como apagar uma coluna. Vou mostrar um pouquinho o que que são células, e aí vocês vão aprender a pintar sobre as bordas, fontes, como alinhar um texto, a função de dinheiro, como mesclar uma célula. Depois a gente vai passar para algumas formatações, então seja de fonte, tamanho, negrito. E esses quatro aqui eu gosto muito de passar porque realmente quem nunca viu Excel pode ficar muito confuso quando entra aqui na plataforma, né? Então eu gosto sempre de explicar direitinho como funciona cada aba, cada guia para vocês. Depois eu vou ensinar um pouquinho sobre como construir uma tabela. Posteriormente, vou ensinar um pouquinho sobre os botões do Excel e passar, por fim, para as fórmulas, que é o que vocês provavelmente vão usar mais no dia a dia. No final, a gente vai ter um módulo de exercício. Vou enviar para vocês esse Excel aqui, então vocês vão conseguir abrir no computador de vocês e vão treinar já os exercícios junto comigo, beleza? Então, só fazer um teste aqui se eu estou conseguindo ver o chat. Não consigo, Maria. Tudo bem, amigo. Se tiver alguma pergunta, eu leio para você, tá? Tá bom, obrigado. Pode confirmar se estão vendo a tela do Excel?
Estamos vendo sim. Obrigado, querido. Então, vamos lá. Primeiro aqui, o resumo das guias para eu explicar para vocês como funciona. Então, no Excel, a gente tem essas guias aqui, de arquivo, página inicial, inserir, layout, fórmula, dados, revisão, exibir e ajuda. Então, o arquivo aqui inicial é basicamente para vocês salvarem. Então, não é nada complexo, vocês provavelmente só vão usar esse salvar como. Então, sempre que vocês finalizarem um dia de trabalho ou vão fechar o computador de vocês, vocês vão vir aqui no arquivo, vão clicar em salvar como, e aí vocês podem mudar aqui, ó, em cima. Então, pô, o nome desse arquivo é CADM aula Excel. Vocês podem pôr qualquer número, e é sempre importante, sempre baixem nesse formato aqui, .xlsx, beleza? Que é o arquivo de um Excel. E aí vocês vão vir salvar. Então, esse é o básico. Sempre que vocês trabalharem em algo, sigam esse processo que não vai ter erro. Já na página inicial, é onde vocês mais vão ter contatos. É nessa página aqui. Basicamente, ela tem informações do tamanho do texto, tamanho da fonte. Então, existe a opção de vocês escreverem no Excel. Ó. Vou selecionar uma célula para vocês verem e vou escrever nela, por exemplo, oi. Nessa célula, eu posso mudar o tamanho dessa letra. Então, eu posso aumentar. Você vem aumentando nesse Azinho aqui. Vocês podem pôr manualmente o tamanho, enfim. Bem básico mesmo. Assim como pode mudar o texto também, pode mudar a cor e tudo mais, e pode mudar o plano de fundo. Então, aqui, por exemplo, esse está com plano de fundo verde e a letra está em vermelha, certo? Vocês vão usar muito essas cores para montar tabelas mais bonitas visualmente. Aí, além disso, tem o negrito, o itálico, o sublinhado, tudo que vocês já conhecem ali no Word. É bem parecido com o Word, inclusive, certo? Essa aba daqui. Agora, o que é novo para vocês? Basicamente, vai ser essa parte aqui, ó, do geral. Então, quando vocês clicarem em alguma célula, vocês têm a opção de formatar ela com base no conteúdo que vocês vão pôr dentro dela. Então, vamos supor, eu vou pegar aqui a célula B1. Cada célula é um quadradinho para quem não está enxergando, ó. Então, tem a célula A1, a B1, a C1, a D1. E em cada quadradinho desse, você pode pôr algum tipo de informação. Então, vamos lá. No caso, eu vou escrever aqui um número para vocês na célula B1. Escrevi 100. Tá vendo que esse número, ele está aqui como geral. Mas esse número pode ser várias outras coisas. Você pode formatar ele, por exemplo, como um número mesmo. Então, com vírgula e duas casas decimais. Vocês também podem formatar esse número como moeda. Então, um formato que adiciona o símbolo do real antes dele. Vocês também podem formatar esse número como uma porcentagem. Então, vocês podem vir aqui, ó, e pôr porcentagem. No caso, ele vai virar 1000%. Então, vamos supor, você quer mostrar 100%. Você sempre vai vir aqui, beleza? Além disso, tem a opção de fração, data, data abreviada. Então, vamos supor, você digitou uma data aqui. Vou digitar o meu aniversário para vocês, para ninguém esquecer. Vamos lá. Você viu essa data aqui. Você pode pedir para ele pôr em formato de data completa. Então, ele vai escrever por extenso. Vai ser uma segunda-feira, 24 de novembro de 2003. É o dia que eu nasci. Então, vamos supor que você queira saber qual vai ser o dia no dia 24, no mês 24, no ano 24, perdão. Então, ele vai retornar aqui no domingo. Então, meu aniversário vai cair no domingo do dia 24 de novembro de 2024. Se você quiser a data abreviada, você vem aqui e muda para a data abreviada. Certo? Uma coisa importante também, que acabei esquecendo de falar para vocês no começo. A gente trabalha no Excel com linhas e colunas. As linhas são esses númerozinhos aqui, ó. Então, 1, 2, 3, 4. Isso são linhas, elas ficam na horizontal. Já a vertical, que é uma coluna, tipo, imagina uma coluna de um prédio, uma coluna grega. Ela fica na vertical, então são as letras A, B, C, D, E. Uma célula é o encontro de uma coluna com uma linha. Então, como se fosse uma batalha naval, vamos supor, eu quero o F6, então o F6 fica aqui. Ele fica na coluna F e na linha 6. Isso a gente chama de uma célula. Você pode mesclar duas células, então vamos supor,
Você tem aqui a célula B, que eu vou pintar de laranja, e você tem a célula C2, que eu vou pintar de verde. Vamos supor que você escreveu na célula B um texto. Então, oi, meu nome é Ian. Você pode ver que a célula aqui parece que ela passou para C, mas na verdade ela não passou. Então você vai olhar aqui, você vai ver que o texto ele só se encontra na B2. Quando você parte para C2, não tem mais o texto. Então tem duas opções. Você pode ou alongar essa coluna assim, então aumentando o tamanho dela. Tá vendo que agora a coluna B, ela aumentou muito de tamanho. Você pode fazer isso para o tamanho que você quiser, ó. Isso vira só uma coluna, é a B. Ou você tem a opção de mesclar duas células. Então você vem aqui na B, vem na C, seleciona as duas e clica aqui mesclar e centralizar. Agora elas são uma célula única, a BC2. Então você pode vir aqui e aumentar o tamanho que elas vão aumentar em conjunto, tá vendo? Então, sempre que você quiser voltar algo que você fez também, tem aqui a setinha. Ou você pode apertar Ctrl Z também. Ou simplesmente apagar tudo no delete mesmo. Então vamos lá. Explicando aqui a abinha de página inicial para vocês. Já expliquei o mesclar, centralizar. Vou explicar a quebra de texto automática agora. Ian, você tá mudo. Você foi mutado. Ai, perdão, obrigado por avisar. Explicando aqui rapidamente o que eu estava falando antes, vamos supor que você digite um texto maior do que a célula, então vários As. Você pode vir aqui na opção de quebrar o texto automaticamente. Então, você vai vir aqui e vai quebrar o texto. Ele vai adaptar a célula ao tamanho certinho que você quer. Então, eu vou continuar aqui para a gente avançar. Vamos lá. Formatação condicional, formatar como tabela, estilo de células, eu não vou explicar tanto agora, mas eu acho bacana vocês aprenderem aqui o localizar. Então, vamos supor que você tenha uma planilha enorme com 1000 dados diferentes e você quer reconhecer o nome. Então, eu vou escrever alguns nomes aqui. Vamos supor, fingem que são 1000 nomes desses e você quer achar o nome Ian. Você vai vir aqui, localizar e selecionar, localizar, e aí você pode procurar justamente Ian, que ele vai localizar o nome para vocês direitinho, certo? Então, isso é muito importante para vocês não se perderem em uma tabela. Então, vamos supor, quero achar o Pedro agora. Ele vai mostrar exatamente em qual célula está o Pedro. Ó. Ele selecionou aqui, está na D8. Então, isso é uma funçãozinha muito importante para quando vocês receberem uma planilha com muitas informações e quiserem identificar uma informação específica. Já na parte de inserir, aqui é um pouquinho mais visual. Então, normalmente você vai inserir algum gráfico, você vai inserir alguma imagem para deixar essa planilha mais bonita, ou algum botão. Então, as formas que tem no Word mesmo. Você pode adicionar, por exemplo, uma estrelinha, e aí você seleciona e agora tem uma estrelinha na sua planilha. Seja para deixar ela mais funcional, seja para deixar ela mais bonita visualmente. E aí você tem aqui Informe em Formato, que é uma nova guia, uma opção de formatar essa estrelinha. Então, vamos supor, você quer pintar ela de laranja, quer pintar ela de amarelo. Tudo você vai vir clicando na estrelinha e vindo em forma e formato. Isso serve para qualquer coisa. Então, se você quiser inserir uma caixa de texto sem ser na célula, vamos supor que você queira escrever algo muito grande no Excel. Vocês vão vir aqui, seleciona o tamanho da coisa e agora você tem uma caixa de texto. Tá vendo que ele deixa de ser a célula, ele passa a ser realmente uma caixa que você pode pôr vários conteúdos. Então, eu recomendo fazerem isso em vez de escrever na célula mesmo. Deixa a célula muito para os números, para as fórmulas. Vale muito mais a pena e o Excel fica mais bonito visualmente, certo? Então, essa opção chama caixa de texto.
Vamos lá. Na inserir, a gente não vai passar pelos gráficos agora, é algo mais complexo, mas é aqui que vocês inserem os gráficos também, beleza? Layout da página são formas de deixar a planilha mais bonita visualmente também. Então, não vale a pena entrar nisso agora. Mas, por exemplo, é aqui que vocês exibem e reexibem as linhas. Então, ó, aqui eu tirei as linhas. Fica uma planilha mais bonita visualmente, a depender do caso. Então, é sempre pensando em layout isso. Já aqui é como se fosse um dicionário das fórmulas. Sempre que você tiver em dúvida sobre alguma fórmula, vocês podem vir aqui em fórmulas e ver todas que funcionam e clicar nela. Ele vai te ensinar exatamente o que a fórmula faz. Então, quando vocês estiverem perdidos, quiserem pesquisar alguma fórmula, sempre vem aqui nessa abinha de fórmulas. Já na parte de dados, serve muito para vocês criarem um filtro. Então, eu vou ensinar mais para frente quando vocês criarem uma planilha e a gente vai explicar melhor como funciona essa abazinha aqui de dados. Mas, ó, sei que parece muita coisa, mas nessa aba mesmo, o que que vocês vão usar? Basicamente esse funilzinho de filtro e às vezes vão usar esse validação de dados também. Fora isso, no básico, até no avançado, a gente não usa tanto isso aqui, beleza? Revisão é muito útil para você verificar algum erro de português. Então, é nessa parte que você, depois de ter feito o trabalho enorme, você pode vir aqui e verificar a ortografia. Ele vai verificar toda a planilha e vai ver se tem algum erro. Você pode fazer isso com tradução, com estatística, dicionário de sinônimos também. O exibir é que vocês realmente vão usar muito pouco, então, no máximo para congelar os painéis, acho que é a maior função. Vou explicar para vocês depois também. Então, vamos lá. Aqui embaixo, a gente tem o que chama de aba. Então, a capa é uma aba, a agenda é uma aba, o campo de teste é outra aba. Cada aba é como se fosse um campo de trabalho no Excel. A gente pode fazer um paralelo como se fosse os slides. Então, você tem o primeiro slide de uma apresentação. Cada aba é como se fosse um slide, é algo que você quer mostrar. Então, aqui eu quero mostrar só a capa. Então, eu crio uma aba para mostrar a capa. Aqui eu queria apresentar a agenda para vocês. Então, eu fiz uma aba chamada Agenda. Para criar novas abas, ou tabelas, como preferirem, planilhas também, pode chamar assim, você vem aqui nesse maisinho, no canto inferior direito. Então, sempre que você clicar, ele vai abrir uma nova aba ou planilha. Nessa planilha, você pode pôr, por exemplo, dados contábeis, por exemplo. Então, aqui você só vai pôr os dados contábeis. O que não for dado contábil vai estar em uma outra aba. Vocês fazem isso para se organizar. Então, vocês podem vir aqui, excluir, renomear, enfim. É assim que funciona as abas, como se fossem novas páginas de um slide, beleza? Então, resumo da guia. Eu vou colocar aqui que já foi feito. Linhas e colunas também. Aí faltou só eu explicar para vocês como inserir uma nova coluna. Então, vamos supor. Vou pintar essas colunas aqui da B até a G para vocês, para ficar visível. E eu vou escrever algo aqui. Então, aqui vai ser o nome, sobrenome, idade. Tá vendo que o sobrenome ficou sobreposto à idade? O que que eu recomendo vocês fazerem? Vocês vão vir, selecionar aqui a coluna C e vão arrastar até ele ficar visível. Então, ó, agora não está mais sobrepondo. Tá bem claro que tem o sobrenome e tem a idade, são colunas separadas. Você também pode fazer isso assim, ó, clicando aqui no C e dando 2 cliques bem aqui nessa bordinha, ó. Tá vendo? Ó? Aqui ele vira uma setinha para baixo, ó, lá no C. Se você aproximar bem pertinho aqui do canto, ele vai virar essa, tipo um mais, e aí você dá 2 cliques e ele vai abrir direitinho o tamanho da célula que você precisa. Vamos só adicionar aqui, ó, centralizar a informação para ficar bonitinho. Aí vamos pôr escola, endereço e telefone. Aí, ó, o endereço também ficou ruim, então vocês vão vir aqui e vão ajustar direitinho. Vamos supor que vocês queiram inserir algo entre o idade e entre a escola.
vocês vão vir aqui no E, no D, e vão colocar inserir. Então, quando vocês clicarem aqui, ó, ele vai inserir sempre para o lado esquerdo. Então, agora tem uma nova coluna, entre idade e entre escola. Vamos supor que vocês queiram fazer o mesmo entre o endereço e entre a escola. Vocês vão vir aqui e vão inserir uma nova coluna. Se vocês quiserem apagar a coluna, basta vocês selecionarem o G e clicar em excluir. Aí ele vai sumir com essa coluna e todas as informações que estiverem na coluna E vão ser perdidas. Além disso, tem como vocês mudarem esse tamanho. Além de ser mudando assim, ó, mexendo o setor do mouse, vocês podem vir na mão mesmo. Vocês podem clicar na coluna B, botão direito do mouse e vir aqui, ó, largura da coluna. E aí vocês podem pôr o número que vocês preferirem. Então, 20, ele vai aumentar a coluna para o tamanho 20. Tá vendo? Isso pode ser uma opção para você deixar padrãozinho todas as colunas do mesmo tamanho. Então, vamos supor, você vai selecionar a B, a C, a D, a E, a F, a G, vai clicar com o botão direito do mouse, vai vir largura da coluna e vai padronizar tudo para 20. Todas as colunas ficam com o mesmo tamanho, tá vendo? Então, vou até pintar aqui para ficar um pouquinho mais visível para vocês. Tudo ficou com o mesmo tamanho. Então, perfeito. Passamos aqui pelo tópico 2, então inserir as linhas. Já falei um pouquinho sobre as células, basicamente tudo que vocês precisavam saber também. Então, vou marcar assim aqui. Formatação também. E agora eu vou construir uma tabela com vocês. Então, vamos lá. Vou apagar tudo isso aqui que eu fiz, certo? Para ficar no tamanho padrão. Vou mudar aqui para o padrão que estava antes também. Vamos lá. Construindo uma tabela agora. Eu sempre recomendo vocês construírem qualquer tabela sempre do começo. Então, sempre do A1. Por quê? Se vocês forem, tipo, depois que vocês avançaram no Excel, estão treinados, já sabem como funciona, vocês vão ver que o Excel é muito fundamental para o Power BI também, que inclusive a gente vai dar uma aulinha sobre Power BI ao longo da semana para vocês. E aí, pensando no Power BI, é muito mais intuitivo que vocês sempre usem essas colunas aqui de cima. Então, porque vocês vão entender depois que para filtrar os dados é bem melhor começar aqui da linha 1, da célula 1. Então, vamos lá. Vou criar uma série de informações. Então, vou pegar nome, quero o sobrenome da pessoa, escola, idade e o número de telefone. Vocês querem uma tabela com essas informações aqui. Salário, na verdade. Vamos pôr o salário que a pessoa recebe. Então, vamos lá. Vocês adicionem sempre nas colunas, ó, que isso aqui é como se fosse o cabeçalho da planilha de vocês. Sempre bom pintar de uma cor que seja mais adequada visualmente. Então, pô, vamos pegar o tema da UNB. Então, vou pintar de verde aqui. E aí, lembrem, primeiro passo, ajustar esse tamanho aqui. Vamos padronizar a largura da coluna e a gente pode pôr aqui tamanho 18. Então, fica tudo padronizadozinho. Vocês podem selecionar aqui e colocar também no centro. Então, centralizar para ficar mais bonito visualmente. E pintar aqui de negrito. Pronto, você já tem o cabeçalho, que são as informações chaves. Então, a idade, ela vai mudar de pessoa para pessoa, mas nessa coluna D só vão ter idades. Ou seja, normalmente o número de 0 a 100, 105 se a pessoa viver muito, né? Então, nome, mesma coisa. Aqui nessa coluna só vai ter nome, todos os nomes e todos os sobrenomes. Então, é o cabeçalho, que a gente chama de coluna título, que é essa linha A1. Ela vai identificar tudo que tem dentro da planilha de vocês. Aqui embaixo, ou seja, embaixo do nome, sobrenome, escola, idade, salário, vão ter as informações. Então, o que eu recomendo? Vocês selecionarem aqui, vamos pegar até o 30, e pintar de uma cor um pouco mais clarinha. Então, eu vou pintar aqui de um verde mais claro. Agora, você tá tendo um esboço de uma tabela. O que você pode fazer também? Você pode vir aqui, selecionar tudo e vai vir agora, ó, nesse quadradinho que eu não tinha explicado antes. Esse quadrado são as bordas. Quando vocês clicarem em todas as bordas,
cada célula vai ganhar uma borda. Então, ó, vou clicar para vocês verem. Pronto, agora está mais parecido com o padrão que provavelmente vocês conhecem de uma tabela, porque vocês adicionaram as bordas. E aqui vocês podem vir completando. Então, vamos supor, João Pedro, do Sigma, ele tem 20 anos e ele recebe R$ 1.500. Próximo passo, vocês vão formatar. Então, o salário não é interessante que ele fique aqui na formatação geral. É interessante que ele fique aqui em moeda, então um valor financeiro. Vocês podem fazer isso, preencher com várias outras informações, então eu vou adicionar nomes aleatórios aqui para ser mais rápido. Enfim, e aí eu vou copiar esses mesmos nomes, tá bom, gente? Só para não perder o tempo de vocês. Mas imaginem que são vários nomes diferentes, vários salários diferentes e tudo mais. Aí vocês podem vir aqui, selecionar, pôr tudo em moeda para padronizar, certo? Então, basicamente aqui vocês têm uma tabela. Só que essa tabela ainda não está completa. Vocês podem adicionar filtro a essa tabela. Que é o que eu recomendo? Vocês vão vir aqui, selecionar, então, desde o nome até a última informação, e vão vir formatar como tabela. Então, vamos pegar aqui, ó. Vocês podem escolher alguma corzinha bonitinha, manter os cabeçalhos, isso, e formatar como tabela. Agora sim, vocês adicionaram um filtro a essa tabelazinha aqui. O que são esses filtros? Vamos supor que eu só quero que apareça na tabela para eu extrair alguma informação as pessoas com o nome de Ian. Então, eu vou vir aqui nessa setinha e vou selecionar apenas Ian. Ele para de filtrar o João e ele passa a filtrar apenas o Ian. Vamos supor que cada Ian estudou em uma escola diferente. Então, vamos lá. Eu posso vir aqui e filtrar só, por exemplo, o Ian, que estudou no Sigma, e ver exatamente quanto ele ganha e qual a idade dele. Então, é assim que funcionam os filtros. É muito útil para quando vocês tiverem milhares de informações em uma tabela e vamos supor, vocês queiram filtrar só as pessoas que têm 20 anos, ou só as pessoas que chamam Pedro, ou só quem tem salário em ordem crescente. Então, ó, eu vou mudar aqui os salários, vou pôr R$ 30, 300, 3.000. Salários aleatórios aqui. Opa. Vamos supor, você consegue filtrar em ordem crescente de salário. Então, vamos ver qual Ian ou qual João ganha mais. Vamos classificar eles do menor para o maior. Então, eu tenho aqui em ordem, ó. Eles passam a ter uma ordem crescente, tá vendo? Por isso que é muito importante você formatar como uma tabela. Porque antes, sem estar formatado como tabela, vocês não tinham esse filtro. Então, o Excel não conseguia filtrar aqui o salário em ordem crescente. Ele só conseguiu depois que vocês formataram como uma tabela. Então, agora ele consegue sim fazer um filtro. Se vocês quiserem adicionar mais uma informação, ó, então vamos supor que entrou agora a Isabela Marçal. Ele automaticamente também já vai criar uma nova linha. Então, a gente pode pôr aqui as informações da Isabela. E aí tem uma nova pessoa envolvida nessa tabela. Então, agora não tem mais 3 nomes. Não tem mais 2 nomes, agora são 3 nomes. Então, sempre que vocês adicionarem informação, automaticamente, ó, ele vai criando novas linhas. Já no padrão certinho, ele já vai reconhecer que se você pôr qualquer valor aqui em dinheiro, ele vai automaticamente pôr já o símbolozinho de reais, porque ele reconheceu que isso é uma tabela. Então, se aqui, por exemplo, fosse porcentagem, então vamos mudar para porcentagem, e vocês padronizassem que a tabela D ela vai funcionar sendo porcentagem, sempre que vocês adicionarem um número, ele não vai ler como um número normal, ele vai ler como uma porcentagem. Então, 100%, 50%, porque ele já está formatado com isso. Aí vamos supor, pô, fiz mó bagunça aqui, desde que eu pus esse tanto de A. Quero apagar isso, Ian. Você vai vir aqui na linha, vai selecionar tudo, do 0 ao 11, e vai clicar com o botão direito e excluir.
automaticamente ele remove tudo que você criou. Então, basicamente, é assim que se cria uma tabela do zero no Excel. Sempre que tiver novas informações, você pode vir adicionando. Então, pô, quero adicionar agora uma nova coluna. Então, porcentagem, salário, e eu quero também a nome da mãe. Então, nome da mãe. Você vem aqui e automaticamente ele já cria também uma nova coluna para você e você pode preencher as informações certinhas. Então, é assim que se cria uma tabela, que nem eu expliquei para vocês. Vamos vir aqui para a agenda. Agora eu vou ensinar um pouquinho sobre os hiperlinks. Os hiperlinks, eles são muito legais para vocês navegarem pelo Excel de vocês. Então, vamos supor que eu vou aqui, ó, vir inserir, e aí eu vou criar uma forma. Então, vou pegar aqui um retângulo, vamos supor, e eu quero criar uma formulazinha aqui, ó, um retângulozinho. Quero pintar ele de verde, então eu vou vir em forma e formato, vou pôr aqui, e dentro desse retângulo eu vou escrever. Ao clicar aqui, você volta para o menu capa. Beleza. Aí a gente pode formatar direitinho, então preencher certinho aqui, ó, a altura, onde ele vai ficar exatamente. Pode centralizar. Beleza. Ao clicar aqui, você volta para o menu capa. No caso, é esse menu aqui, ó, do aulão do Excel. Se eu clicar aqui agora, não vai acontecer nada, porque eu não fiz nada ainda. Então, agora eu vou ensinar para vocês como adicionar um hiperlink. O que é o hiperlink? É um botão secreto que quando eu clicar aqui nesse quadradinho verde, ele vai me direcionar à capa ou ele vai me adicionar um vídeo do YouTube ou a um PDF, seja o que for. Como vocês fazem isso? Vocês vão vir aqui, vão clicar em inserir e vão vir aqui em link. Então, inserir o link. Vocês podem fazer isso de jeito mais fácil, que é clicando em Ctrl K. Então, seleciona onde vocês querem pôr o link e apertam Ctrl K. Então, vou escrever aqui, caso tenha alguém usando o Excel enquanto isso, Ctrl K. Vai abrir essa aba aqui. Então, página web, colocar nesse documento, criar novo documento, endereço de e-mail. Vamos supor que seja uma página da web. Então, pô, ao clicar nesse retângulo, eu quero ser enviado para um vídeo no YouTube, que vai explicar o que essa tabela quer dizer. Você vai vir aqui e vai colar o endereço do YouTube certinho, youtube.com.br/o canal que você quer. Então, ele vai vincular a um vídeo do YouTube, por exemplo. Ou a gente pode simplesmente colocar nesse documento. Então, você quer que quando você clique nesse negócio, ele vai referenciar a célula capa. E aí você vem aqui, seleciona a capa e dá OK. Então, sempre agora que eu clicar nesse retângulo verde, ele vai vir a capa, ó. Ele vai te direcionar a capa. Vamos supor que você queira fazer um menu completo. Então, você vai vir aqui agora, vai escolher mais alguma forma. Então, vamos escolher agora a estrelinha, um coraçãozinho. Então, um coraçãozinho mais bonitinho. Você vem aqui, coloca o coração. Você pode pintar ele da cor que você achar mais interessante. Normalmente, o coração é vermelho. Então, vamos lá. Você quer agora que, tipo, quando você clique no coração, ele vá para o campo de teste. Então, ele te direcione para esse campo. Então, você pode até escrever aqui, ó, campo de teste, campo teste, só para simbolizar para onde ele vai te levar. Nossa, ficou um coração terrível, né? Mas tudo bem. E aí, vamos supor, você vai fazer isso com o coração, você pode dar um Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, pode escrever também agenda. Então, vamos lá, agenda. Vamos lá. Se eu clicar agora aqui, ele não vai me mandar para o campo de teste, porque eu ainda não adicionei um link. Se eu clicar aqui na agenda, ele não vai me mandar para a agenda. Então, o que você faz? Você clica, Ctrl K, colocar nesse documento, e aí você pede para ele te mandar para o campo de teste. Se você digitar aqui A1, como está o padrão, ele vai te mandar para o campo de teste para a primeira célula da primeira coluna. Então, ele vai mandar você para a célula A1. Se eu colocar aqui, sei lá, A100, ele vai me mandar para a coluna A, lá para a linha 100. Vamos manter aqui o A1, o processo padrão. E aí agora, ó, ele já vai te mandar para o campo de teste. Se você quiser voltar para o menu, você volta aqui para o menu.
Pode fazer o mesmo, Ctrl K, colocar nesse documento, agenda. Pronto. Agora, sempre que você mandar para a agenda, clicar, ele vai te mandar aqui para a agenda. E assim a gente finaliza o hiperlink. Deixa eu só explicar a última coisinha. Quando você põe o cursor aqui, não está aparecendo nada, porque você não clicou, você não referenciou nada. Então, ó, vou aqui Ctrl K. Vocês podem pôr uma dica de tela. Então, escrever aqui, ó, dica de tela. Sempre que você clicar aqui, será redirecionado para a capa. Você dá OK aqui. Quando você passar o cursor do mouse, agora que você fez uma dica de tela, ele vai aparecer aqui para vocês bonitinho. Não apareceu por algum motivo. Deixa eu fazer de novo. Não está aparecendo para vocês. Deixa eu fazer de novo aqui, só para explicar esse passo com calma. Vamos lá. Pega um quadrado normal, vem aqui Ctrl K, coloca dica de tela e aí você escreve vá para tal setor. Dá OK aqui, dá OK aqui. É porque não está aparecendo, mas quando eu estou passando o cursor aqui, aparece exatamente o que eu escrevi no Ctrl K, na dica de tela. Então está aparecendo isso, vá para tal setor. Isso é uma boa prática para você guiar o seu cliente. Então, vamos supor, você fez um trabalho ou para um professor, ou para alguém, algum externo, enfim. Você não quer deixar ele perdido. Então, pô, às vezes o cara não sabe que se ele clicar em campo de teste, ele vai ser direcionado para o campo de teste. Então, você põe uma dica de tela que era para aparecer assim que você colocar o cursorzinho no mouse, tá bom? Então, depois vocês podem dar uma pesquisadinha, mas, tipo, o mais importante aqui é esse hiperlink. É muito prático para vocês fazerem layouts bonitos e agradáveis para alguém, caso você for mostrar o Excel para outra pessoa. Então, caso for só para você usar, eu não acho tão útil, mas sempre que você for apresentar para alguém, é importante. Vamos lá agora passar para o real motivo das pessoas usarem Excel, que são as fórmulas, né? Então, vamos lá para as fórmulas básicas primeiro. Então, separei aqui para vocês algumas formulinhas básicas. Vou começar pela fórmula de soma. Então, tem várias opções de soma, de como vocês podem somar dois números aqui no Excel. A primeira você sempre que for utilizar qualquer fórmula, vocês vão digitar igual, pessoal. Sempre. Isso é a maior lei do Excel. Para usar uma fórmula, vocês têm que digitar igual. Alguns computadores aceitam menos também, mas vamos padronizar aqui no igual. Vamos lá. O Excel, uma coisa muito importante que eu acabei não explicando aqui no campo de teste, é que ele tem a fórmula mais básica de todas, que é o igual, puramente o igual. Que é o quê? Você clicar aqui em uma célula, então vou pintar essa de laranja para ficar bem claro, e eu quero que essa célula me dê aqui o nome Ian. Então eu vou clicar aqui em cima do Ian. E ele vai retornar o nome Ian. Por quê? Ele está referenciando. É uma fórmula de referência que a gente chama. É uma das mais usadas. Então, ó, se eu mudar aqui a coluna que ele está referenciando, que no caso é A3, a célula A3, para outro nome, automaticamente ele vai mudar. Então, vamos supor que agora eu coloco Pedro Ial. Então, Pedro com sobrenome, automaticamente ele vai mudar aqui também, porque ele está referenciando. Ou seja, qualquer coisa que eu escrever, ele vai puxar, porque ele está aqui, ó, o azulzinho está em cima da célula A3. Ele retoma o mesmo valor dessa célula. Isso é uma das maiores funções do Excel, porque é isso que permite fazer milhares de automatizações. Então, se você quiser referenciar qualquer coisa, é sempre utilizando o igual e clicando na célula que vocês querem. Então, vamos supor que agora eu quero pegar aqui a informação do salário. Então, ele vai automaticamente mudar esse salário. Se o salário do João Pedro, que estudou no Sigma, mudar para 3.000, você vai ver aqui nessa célula que mudou para 3.000 também. Então, gente, isso que eu uso de vez em quando é o pincelzinho de formatação.
Então, ó, vamos supor que eu tenho aqui coloridinho de amarelo, laranja e negrito. E do tamanho tal. Se eu escrever aqui em outra célula, no caso Ctrl K, que eu já tinha escrito ali, basta eu selecionar aqui, vir no pincel, que ele vai automaticamente copiar essa arte aqui dos 3.000 e você cola na célula que você quiser. Então ele padroniza, tá vendo? Ele formata tudo pro tamanho laranja, pro mesmo tamanho, a cor amarela. Então sempre que eu escrever algo aqui, ó, que eu formatei tudo isso, ele vai ficar amarelo, tá vendo? Então isso é muito legal. Agora eu quero, por exemplo, formatar tudo de branco padrão. Você vem aqui e formata. Você clica numa célula branca e formata tudo. Então é para isso que serve esse pincelzinho. É bem útil até no dia a dia. Mas vamos voltar só antes que eu me perca. Vamos lá. Estava explicando para vocês sobre a soma. Então vamos começar com igual. Aí vamos supor que você queira somar 5 mais 2. Vamos lá, que nem eu expliquei para vocês, sempre que você pôr igual a alguma coisa, ele vai retornar esse valor. Então, no caso aqui, eu pus igual a 5, ele vai me dar 5. Agora, se eu quiser uma soma, eu venho 5 mais 2, vai dar 7. É um jeito fácil de fazer soma. Mas você também pode fazer soma entre duas células. Então, vamos supor, aqui vocês estão vendo o preço do produto, né? Vamos supor 25 e 75 reais. Deixa eu até dar um zoom para ficar bem mais visível. Ó, 25 e 75. Vamos supor que você queira somar esses dois números. Vocês podem vir aqui igual, escrever na mão, que eu não recomendo, vai dar 95. Ou vocês podem vir aqui e clicar na célula que está o 25. Ele vai selecionar a célula K38 e você vai adicionar o mais e clicar na célula 70. Tá vendo que ele está somando a K38 com a K39? No fundo, ele está somando 25 com 70. Por que que eu recomendo vocês fazerem assim, em vez de digitar na mão? Porque se você digitar na mão e esse valor aqui mudar, ele não vai mudar aqui automaticamente na soma. Então vamos supor que o preço do produto sofreu uma inflação e agora ele é 50 reais. Automaticamente essa soma aqui já muda, porque você está somando duas células, você não está somando dois valores. Qualquer coisa que tiver aqui, ele vai somar. Então, se por acaso de 70 baixar para 60 reais, ele vai mudar lá para 110, que agora ele está somando 50 com 60. E aí, beleza, Ian. Pô, se eu tivesse 1.000 colunas dessa, então, pô, são 100 produtos que eu vou somar. Eu ia ter que ficar fazendo isso na mão, somar o 25, depois somar mais 25, até o infinito? Não. Existe uma fórmula para isso. Você pode simplesmente vir aqui e escrever soma, abrir um parêntese. Então, sempre que você for pôr qualquer fórmula no Excel, você abre um parêntese e aí ele vai pedir aqui o número. Qual é o primeiro número? É o 50. Qual é o segundo? 60. Depois 25. Depois 25. Então, você vai vir aqui e selecionar tudo que você quer somar e fechar o parênteses. E agora ele vai somar o 50 com 60, com 25, com 25. Então, o que que essa fórmula diz para a gente? Ela diz que ela está somando essa área aqui. Então, vamos supor que agora você queira somar o número de vendas, para saber a vendas totais. Você vai vir aqui, digitar soma, abrir o parênteses e vai selecionar do 4 até o 7. Então, ele vai somar todos esses números. No caso aqui, ele vai estar R$19, então se não quer R$19, você quer a unidade, você vai mudar aqui a formatação para número. Então, foram vendidos 19 unidades de todos os produtos. Divisão. Divisão não existe fórmula fácil, então vocês vão fazer sempre utilizando aqui dois números. Então, vamos supor, você quer dividir 25 barra 5. Então, ele vai retornar 5, que é o resultado dessa divisão. Então, sempre usem a barra como elemento de divisão. Vocês podem também dividir aqui o preço 50 barra 4. Então, ele vai dividir 50, que é o preço do produto, pelo número de vendas, que é 4. Então, vai vir aqui, ele vai te dar o valor 12,50. Então, cada produto desse vale R$12,50. Vocês podem adicionar uma nova tabela aqui. Então, preço unitário, por exemplo.
Preço unitário vai ser dado pela divisão, certo? Vocês aumentam aqui o tamanho. Pela divisão entre o número do produto, que no caso é 50, dividido pela quantidade de produtos vendidos. Assim você vai achar cada produtinho. No caso aqui é 12. Você tem que fazer isso manualmente para cada um, então 60 dividido por 50. Não, você vai ficar maluco se for uma planilha enorme. Então o que que você faz? Você simplesmente pega aqui o 12,50 e vem aqui no cantinho, ó, até ele virar essa cruz preta e vai arrastar até embaixo. Ele automaticamente vai fazer a divisão de tudo. Por quê? O que que isso acontece? Quando você arrasta, ele está lendo sempre a célula à esquerda dele, no caso a K38 e a J38, que representa o 4,50. Quando você abaixa desse jeito que eu fiz, ele vai somar, ele vai dividir agora a de baixo dele. Então ele vai descer também, como se fosse um elevador. Ele acompanha, tipo, se você deixar um pouquinho aqui, ele automaticamente vai descer a fórmula também. Não tem salada. Então, Tem um bolo ao lado. boa. Então é assim que vocês fazem uma divisão se fosse por várias linhas, enfim. Multiplicação. Vocês vão fazer também a mesma coisa. Então, vamos supor, você quer multiplicar agora o preço unitário, no caso 12,50. Você vai pôr o asterisco, que ele representa uma multiplicação no Excel, por 4. Então, vai vir aqui e vai achar R$ 50. Porque você está pegando 12,50 vezes 4. Se você mudar o número de vendas aqui, automaticamente ele vai mudar para 125, tá vendo? Opa, perdão, para 50. Porque agora ele está multiplicando 10 com 5. Se você vender 20, ele vai mudar para 100. Ah, perdão, não muda para 100 porque muda o valor unitário. Fui besta agora. Mas ó, a multiplicação que ele faz aqui, ele está pegando 20 e multiplicando por 2,50. Se esse produto aumentar, vê que é tudo automático. Então, se o preço de venda for 100 agora, automaticamente ele já muda aqui, porque ele está multiplicando 20 pelo novo preço unitário, que é 5. Então, tudo vira automático quando você referencia a célula, em vez de simplesmente fazer 20 vezes 5. Porque se você faz 20 vezes 5, ele vai te dar 100, beleza. Mas se mudar aqui o preço unitário do produto, não vai mudar essa multiplicação, porque ele não está referenciando célula nenhuma. Ele está referenciando unicamente dois números. Então, por isso que a boa prática é sempre selecionar a célula e multiplicar por uma outra célula que você deseja. Porque aí, se alterar aqui o número de vendas, vai alterar a multiplicação também. Mesma coisa com subtração. Você põe igual, seleciona um número e subtrai utilizando o menos por esse. Desses aqui, quais têm fórmulas padrões, é só o soma. Então, você quer somar várias coisas, você vem aqui e soma tudo. Então, você vai somar todos esses, ou somar o preço de todos os produtos, por exemplo. Ele vai dar R$ 210, certo? Vamos supor. Pronto, certinho. Se for negativo aqui, por exemplo, ele vai somar tudo do mesmo modelo. Então, ele vai reduzir agora em 90, porque aqui é um número negativo. Boa. Essa é a matemática básica do Excel. Então, espero que vocês tenham aprendido direitinho aqui a fórmula da soma, que ele vai somar tudo que você selecionar, todos os números, e vai retornar o número, que é o resultado. Aí vamos supor agora que vocês decidam dividir o preço do produto pelo número de vendas. Então, aqui, por 10. Ele vai retornar um valor de R$ 10. Está dividindo 100 por 10 dá 10. Agora, e se esse número de vendas aqui fosse zero? Não vendeu nada esse mês do produto. Ele vai dar um erro, porque na matemática não existe divisão por zero. Então, quando eu mudar aqui o número de vendas para zero, ele vai dar um erro aqui, ó. Tá vendo? Tá dando dividido por zero. Porque não existe, tipo, não tem como dividir 100 por zero. O que que vocês fazem nesse caso para não ficar uma fórmula desagradável para quem for ver ou para você mesmo? Você vai usar a fórmula se erro. O que que é a fórmula se erro? Ela vai identificar sempre que tiver um erro e vai te retornar um outro valor.
Então, vamos supor aqui, vocês vão digitar se erro, que é a fórmula, vão abrir abrir o parênteses, então sempre, tá? O padrão de qualquer fórmula é igual, fórmula, parênteses. Sempre. Igual, soma, parênteses. Igual, se erro, parênteses. Sempre assim. O valor. Então, aqui é o valor que você deseja achar primeiro. No caso, vai ser o 100 dividido por 0. No caso, se fosse dividido por 10, ele daria 10. Agora, você tem que passar para o valor se erro. Sempre que você for mudar aqui, tá vendo? Ó, ele tem a explicação da fórmula. Ele exige um valor e depois um valor quando dá erro. Para você mudar para o valor quando dá erro, você vai utilizar o ponto e vírgula. O ponto e vírgula, ele sempre separa isso aqui, ó. Tá aqui, ó, valor do valor se erro. Ele vai separar. Quando você clicar no ponto e vírgula, ele vai passar agora para o valor se erro do produto. Então, vamos lá. O valor se erro, vocês vão falar. Vão abrir aspas. Sempre que você quiser digitar algo dentro de uma fórmula, você abre aspas e vai digitar. Tá dando erro, cara. Então, vamos supor. E aí você fecha a aspas e fecha o parênteses. Então, aqui ele vai me retornar que está dando erro. Se não estiver dando erro, ele vai retornar o valor que eu pedi, que no caso é o preço do produto dividido pelo número de vendas. Então, se for aqui 5, ele vai me retornar R$ 20, porque ele está retornando um valor que não deu erro. Agora, se eu tentar dividir por 0, ele vai me avisar que eu estou fazendo besteira. Está dividindo por 0 e não pode, então está dando erro. Uma prática normal que a gente usa em qualquer coisa é, em vez de ser esse símbolo do, pô, tá dando erro, cara, a gente só bota um tracinho. Então, porque esse tracinho não vai impedir uma soma, por exemplo, se eu tentar somar ele depois, tá? Ele não vai atrapalhar. E aí, só explicando agora essa parte do parênteses, do ponto e vírgula para vocês. Vamos supor. No Excel, sempre que você abrir aqui uma soma, você pode digitar manualmente o valor. Então, aqui é o L. Vamos pegar o L38. Você pode digitar L38 aqui, em vez de clicar. Por exemplo, em vez de clicar aqui no... Vamos lá, em vez de clicar aqui no número de vendas, você pode simplesmente digitar J38 que ele vai reconhecer. Se você quiser pegar do J38 até o número 7, que seria o J42, você põe 2 pontos e escreve J42. E aí ele vai selecionar aqui, 41 na verdade, né? Até o número 7, que seria a mesma coisa que eu fizesse isso aqui na mão, ó, do 0 ao 7. Agora, vamos supor que você não quer contar o Miguel ali, você não quer esse número 5. Então, o que que você faz? Você seleciona do 0 o 0, você vai dar ponto e vírgula, então ele vai quebrar a fórmula em 2, em uma segunda parte da fórmula. E aí você vem aqui e seleciona o 3 e o 7, tá vendo? Então, ele vai somar tudo menos o Miguel. O ponto e vírgula, ele tem uma ideia de quebra, enquanto só os 2 pontos tem uma ideia de continuidade, tá? Então, é isso aqui que a gente faz quando escreve esse ponto e vírgula. Primeiro valor significa o valor normal, então, pô, a expressão mesmo poderia ser 5, por exemplo. E o segundo valor, a partir da quebra, é o que vai retornar se erro, tá vendo? Quando você clica aqui nisso, ele mostra o valor. Quando você clica aqui, ele mostra o valor se der erro. Concatenar. Isso aqui vocês vão usar, por exemplo, quando vocês tiverem um DDD e um telefone, ou um nome e um e-mail padrão. Então, pô, se aqui tivesse, por exemplo, o nome e vocês querem criar um e-mail. Então, vamos lá, vamos pegar aqui, domínio. Então, esse é @gmail.com. Opa, como é que fiz besteira? Esse aqui é gmail.com. Então, o domínio dele é Gmail. E não está deixando por algum motivo. .gmail. Vamos lá. Só para dar o exemplo para vocês quando for fazer aqui. O concatenar, ele junta duas colunas. Então, ele vai juntar, por exemplo, aqui, ó, o DDD com o telefone do João. Como vocês fazem isso? Em vez de escrever na mão, pô, 61, e aí depois vem o 999, depois vem o 59,
5898. Isso aqui vocês vão ficar malucos. Tem um jeito de juntar esse DDD com um número mais fácil, que é usando a fórmula concatenar. Então vamos lá, vocês vão escrever concat, abrir o parênteses, vão clicar no primeiro valor, ponto e vírgula, o segundo valor que vocês querem juntar. No caso é telefone. E fecha. E aí ele vai juntar automaticamente aqui. Se esse cara fosse de Manaus e mudasse o DDD, ele automaticamente ia adicionar lá o 92 porque ele está concatenado. Então, só põe entre parênteses para ficar bonitinho. 92. Se por acaso você quisesse dar um espaço, você poderia vir aqui, 92, dois espaços, ele já dá um espaço ali. Ou adicionar o traço. Ele vai estar juntando, tá vendo? O que vocês adicionarem aqui, ele vai juntar. Mesma coisa para criar e-mail, também é muito útil. Vamos supor que você tem uma lista de vários funcionários da sua empresa, com nome e sobrenome, e você quer pôr todo mundo no e-mail Gmail, ou sei lá, no unb.com.br. Vocês vão vir aqui, escrever concat, igual concat, na verdade, né? Abrir parênteses, vão clicar em João, vão clicar em ponto e vírgula, e vão clicar no e-mail. Automaticamente ele vai criar aqui o e-mail certinho da pessoa. Então, é muito útil por causa disso. Facilita muitas coisas, dá um trabalhozinho manual que vocês podem poupar utilizando. Vamos supor agora que você quer o telefone com o DDD. Então, você vai vir aqui. Agora, essa coluna aqui é só para telefone com o DDD junto. Então, você vai vir com CAT, vai selecionar o telefone aqui, o DDD do João, ponto e vírgula, o telefone. E aí vocês vão baixar para baixo, ó. Vim aqui no canto direito e vão reproduzir isso para tudo. Então, automaticamente, eles vão juntar o da Júlia, juntar o do Pedro, porque ele sempre vai referenciar de baixo, que nem eu falei do elevador. Então, sempre vai ser assim. Agora, vamos supor... Não, vou explicar isso em um outro momento, para vocês pegarem direitinho. Vamos para a próxima agora. Não, acho que é o melhor momento é agora mesmo, para vocês entenderem bem legal. Vamos pegar aqui o nosso campo de teste e vamos criar uma mini nova tabela. Então, vai ter nome, vai ter preço e código. Então, o produto vai ter R$100 de preço, 50 e 25. E o código do produto é 259. AB, AB1, AB2. São três produtos diferentes com preços diferentes. Vamos supor que você tem uma tabela só com elementos aqui do código. Então, vamos lá. Código. E aí você filtrou só o AB. AB, 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 AB. E você quer Você vendeu 10 unidades do AB nesse dia, 25 no outro dia, 100 no dia seguinte e 125. Vamos lá. Vocês vão entender por que eu estou fazendo isso. E você quer uma nova coluna que seria o total. Então, vendeu tanto pelo preço tanto, então total do AB. Vocês vão vir aqui. E aí, esse total, como vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui, selecionar o AB. Então, eu vou até apagar aqui esses outros dois para ficar bem claro para vocês. Deixa eu pintar isso aqui para ficar bonitinho. Calma. Aqui. Pronto. Beleza. Vamos lá. Vamos multiplicar agora com a fórmulazinha que vocês aprenderam. Então, igual, vendeu 10 unidades, o preço de venda é R$100, o produto é o AB mesmo, né? Beleza, vai dar aqui R$1.000. Pode pôr aqui na forma moeda. Se você quiser reproduzir isso para várias outras linhas, então, pô, vamos imaginar que sejam vários produtos aqui, com vários preços de venda diferentes. Então, foi aumentando R$1. Vocês vão baixar, né? Que nem eu falei, você já fez a primeira fórmula nessa linha aqui. Então, de acordo com o elevador, vocês vão descer tudo para baixo. Então, vão vir aqui no direita e vão puxar para baixo. Por que que deu errado? Tá dando 0.
Porque ele está puxando o preço ali também, ó, para 100. Então, ó, tá vendo que cada coluna ele está descendo um pouco? Ele acompanha, tipo, ele vendeu R$ 134, mas o preço aqui está contando como se fosse zero. Por quê? Porque vocês não fixaram aqui o valor da coluna. Então, vocês, nesse caso, o preço é o mesmo para todos. O preço do produto de venda o preço de venda é R$ 100. A quantidade não interessa. Então, sempre vai ser o mesmo preço para quantidades diferentes. Vou até mudar aqui para quantidades para ficar mais claro para vocês. Então, quantidade aqui sempre vai variar. Beleza. Mas o preço é o mesmo. Não existe vender AB por outro preço. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão trancar a célula a 15. Trancando, vocês vão impedir que um dos elevadores desce. Então, o elevador de preço ele vai ficar aqui sempre na célula 15. Se você descer os outros, não vai acompanhar. Então, vai descer os outros e o preço vai ficar sempre preso. Você vai ancorar o preço. Como você faz isso? Com o símbolozinho do cifrão. Então, você digita um cifrão ou simplesmente dá F4. Porque agora, quando você baixar aqui os números, ó, tá vendo? Ele vai multiplicar sempre a quantidade vendida pelo preço, ó. Tá vendo que o que está em azulzinho, a gente simplesmente não travou, então o elevador continuou descendo junto, ó, ele acompanhou. Já no preço, ele ficou lá, ó, tá vendo? Então, pô, vamos descer agora para esse de 2.700. Ele pegou o lado esquerdo, a quantidade 127, multiplicou por um preço fixo, porque ele não acompanhou, você travou o preço ali. Isso é muito importante para vocês entenderem as fórmulas e tudo mais. Tipo, o conceito fundamental aqui é esse do elevador. Então, a partir do momento que você não tranca, você não põe um cadeado no elevador, quando você descer aqui os andares, ó, vou descer tudo, tá vendo? Desci tudo. Ele não vai entender. Por quê? Porque ele está acompanhando. O A16 está acompanhando, ó, virou A17 agora. Isso para a quantidade, que nem eu falei, ele deve acompanhar, porque a quantidade muda, mas como o preço é fixo, ele devia estar ancorado ao 100. Então, eu vou fixar essa célula aqui para quando eu descer o meu elevador, o andar preço, o elevador preço, ele vai ficar parado. E agora a gente pode fazer agora umas fórmulas intermediárias. Então, vamos lá. A primeira fórmula intermediária é o contar valores. Então, você vai calcular o número de células em um intervalo que não está vazio. Então, vamos supor, pô, eu quero contar fonte de valores. Quantas células tem aqui? Então, quantos nomes eu tenho? Quantos consultores eu tenho na minha empresa? Você vai selecionar aqui os consultores, né, os nomes deles, e ele vai contar. Ele vai retornar, pô, tem 6 consultores. Se o Lucas for demitido, ele vai automaticamente mudar para 5 consultores. Isso é muito útil para você saber, tipo, pô, quantos valores eu tenho aqui na minha coluna de consultor? Quantas pessoas eu tenho na minha empresa? Então, se eu adicionar aqui o nome aleatório, sei lá, Pedro, de novo, ele vai contar que tem 6 funcionários. Esse é o Pedro Barbosa e esse é o Pedro Brito, sei lá. Então, ele vai identificar que são 6 funcionários. Agora, vamos lá. O Conte C. Como funciona o Conte C? Vocês só vão contar o que vocês querem. Então, vamos supor que tenha Pedro aqui, no lugar da Madalena, e esse Pedro aqui. Vocês querem saber quantos Pedros vocês têm na empresa. Então, vocês vão vir aqui, vão clicar conte.c, que é o nome da fórmula, abrir, vão definir onde vocês vão contar. Então, no caso aqui, quero contar na tabela de consultor, seleciona tudo e pôr ponto e vírgula e escolher um critério. No caso, o critério vai ser Pedro. Vocês querem saber quantos Pedros tem na empresa. Então, você vai digitar entre aspas, porque você está digitando uma informação no Excel, e ele vai dar 3 Pedros. Se por acaso esse Pedro mudar de nome para Ian, ele vai identificar só 2 Pedros agora. Isso aqui é muito útil também quando você tem de novo, uma tabela muito grande. Aqui é fácil de se achar o número de Pedro, mas imagina se fosse 1.000 funcionários. Aí já fica mais difícil. Ou vocês podem ir além.
vocês querem contar contar aqui no tempo médio. Então, vamos lá. O intervalo é tempo médio. Quantas pessoas têm mais de 30 dias de tempo médio de casa? Então, ele só vai contar quem tem mais de 30. Então, você vai pôr aqui mais 30. Ó, aqui, ó, vamos supor que você só quer contar as pessoas que têm um tempo médio de 30 dias de casa. Vamos lá, ele vai retornar aqui o 2. Por quê? Ele vai identificar esse 30 e ele vai identificar esse 30 aqui também, que é a Maria. Ou pessoas com projetos. Então, vamos lá. Você vai definir um intervalo. Então, projetos. E aí o critério vai ser... Isso aqui tem que ser maior que o número 30. No caso, seria maior que o número 1, né? Vamos supor que você quer contar quem tem mais de um projeto. Então, ele está dando um bugzinho, porque não é para só pôr aqui o critério. Mas por algum motivo ele não está deixando no meu, beleza? Mas a fórmula em si é essa, certo? Então, relembrando, vamos lá. Conte C. Vocês vão contar as células que seja pessoas que se chamam Pedro. Então, vocês vão selecionar aqui, vão vir nos critérios, então ponto e vírgula, e vão digitar o nome Pedro e fechar esse parênteses. Então, ele vai contar aqui 2 Pedros. Se todo mundo fosse Pedro, ele ia contar 6 Pedros. Vamos lá, última fórmula intermediária, depois a gente passar para si. É o PROC-V. Então, vamos supor que vocês queiram identificar um produto específico. Então, o código do produto AD17, AD7. Vocês querem saber qual produto é esse relacionado ao AD17 e de qual nota fiscal ele foi vendido. Como você faz? Você usa o PROC-V, que ele vai procurar em uma outra tabela a informação que você deseja. Então, como funciona isso? Vocês vão vir aqui, digitar o igual, vão escrever PROC-V, vão abrir o parênteses, e aí beleza, ele vai abrir aqui, ó, como a célula funciona. Então, o valor procurado, o que que vocês querem? É achar as informações referente ao produto que tem o código AD17. Você vai trancar esse código, porque sempre vai ser o AD17 nesse caso, quando você for baixar, né? Você vai trancar o elevador ali, vai vir no ponto e vírgula e vai selecionar a tabela em que você vai procurar essa informação. No caso, você quer saber dessa tabela aqui. Seleciona ela toda, vai vir ponto e vírgula e agora número de índice. No caso, vocês querem achar primeiro o produto. Em que coluna está o produto? Vocês vão ver aqui, ó, primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Ah, o produto está no 2, então na segunda coluna. Ponto e vírgula, e aí ele vai pedir para você digitar verdadeiro, se você quiser um número aproximado, ou falso, se você quer exatamente o valor que está lá. No caso, eu quero exatamente o valor exato, então eu vou pôr falso. E fechar o parênteses. Automaticamente, ele vai identificar que o produto, então o produto que eu desejo são fotos. Então, que o AD7 representa fotos. E aí você vai fazer o mesmo para identificar o que E eu acho que você deu uma travada. Travou aqui também. Vamos aguardar ele voltar, então. Deixa eu ver se ele caiu.
Boa tarde, pessoal. Só uma dúvida que eu queria tirar em relação ao certificado, se vai ter algum certificado, alguma coisa assim. Vai sim, gente. Todo mundo que se inscreveu no Simpla, amanhã já vai ter disponível o certificado. Então, vocês entram lá no Simpla, no evento de hoje, no caso aqui do Excel, e já vai ter disponível o certificado, tá bom? Para as pessoas que cumprirem 75% do tempo. Então, se você passou 75% do tempo dessa reunião aqui e não saiu, você recebe o certificado. Perfeito, muito obrigada. De nada. O Ian já tá retornando, gente. Só um momento. Eu tenho uma dúvida sobre, tipo, você falou que passou 75% do tempo, mas e se acontecer de, tipo, a pessoa ter caído? Como que vocês vão computar? É, Tipo, eu caí e voltei, só que aí eu não sei se vai continuar como 75. sim, quando você cai e retorna, isso tudo é contabilizado no Teams. Então, a gente consegue ver o tempo total que vocês passaram na reunião. Então, se você caiu algumas vezes, a gente consegue ver o tempo total e ele continua contabilizando normalmente. Assim, obrigada. De nada. O Ian me avisou que ele tá retornando, gente. Só um momento. Que a internet dele caiu na casa dele. Estou de volta. A internet caiu Oiê, aqui. tudo bem? Vamos compartilhar aqui de novo. Ai, meu Deus. Compartilhando errado, calma. Já aproveito, Pronto. amigo, e uma pessoa tem uma dúvida. Qual? A Débora, a Débora perguntou se tem como contar quantos elementos tem em outra aba. Então, por exemplo, se tem como contar quantos elementos tem na aba de fórmulas básicas, estando na aba de fórmulas intermediárias, de uma Boa, aba para tem outra. sim. Vou mostrar aqui para ela rapidinho. Então vamos lá. A gente vai contar essa tabela agora, que está em fórmulas base. Beleza, João, Miguel, Pedro e Júlia. Vamos achar, a gente quer saber quantos tem lá no Pedro. Quantos tem da Júlia, sei lá. Então vamos lá. Você vai digitar a mesma coisa, conte C. E aí, foi até bom você ter perguntado isso, que serve para qualquer fórmula. Então você pode automaticamente clicar aqui na outra aba, que o Excel automaticamente ele já entende que você mudou de aba, e quando você selecionar aqui, ele já vai, ó, falar da aba Fórmulas Básicas, e aí selecionado o G38, né, que é aqui o Miguel, justamente o João. E aí quando você pôr o ponto e vírgula e quiser contar só o João, ou só a Júlia, por exemplo, mais fácil. Ele automaticamente... Opa! Aí. Vamos lá, conte C. O intervalo que ele vai contar é justamente esse da fórmula básica. E o intervalo é Júlia. E aí fez parênteses. Ele vai contar aqui que tem uma Júlia. Isso serve para qualquer coisa. Então, pô, se você quisesse somar aqui a coluna de tempo médio na fórmula soma, você vai vir aqui, ó, vai escrever a fórmula soma, vai mudar de aba mesmo, selecionar o que você quer somar, fechar o parênteses, automaticamente ele vai somar. Ele está referenciando uma outra aba. É super possível e serve para tudo. Então, espero que a dúvida tenha sido sanada. Agora a gente vai passar aqui para a última abazinha de fórmula, que são as fórmulas Si. Então, na fórmula Si, vocês vão adicionar, somar células específicas. Então, com base em um critério específico. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui, por exemplo, você quer somar somente a nota das pessoas que se chamam João. Então, você tem uma colunazinha, né, com alunos. Opa, perdão. Deixa eu voltar aqui. Você, na verdade, vamos supor, vamos lá do zero para ficar bem claro.
vocês têm aqui turma, aluno, média, falta e resultado. Vamos supor que vocês querem a nota só da turma A. Então, vocês querem essa soma aqui. No caso, fazendo aqui de cabeça, vai dar 26. Mas vamos supor que sejam 1.000 alunos. Você vai vir aqui, ó, soma-se. Então, como vai funcionar isso? Vocês vão clicar em soma-se, abrir o parênteses. Primeiro, ele vai pedir o intervalo da tabela. Então, pô, a tabela que você vai analisar é justamente essa aqui. Então, tabela inteira. Qual é o critério? Você vai pôr que o critério é a turma A. Então, o critério é a turma A, certo? Perdão, você vai vir aqui, ó, intervalo. A turma A, porque você só quer somar a turma A. O critério é justamente está escrito A aqui, certo? Então, você poderia escrever A ou simplesmente clicar na turma A. E o intervalo da soma é o que você vai somar. Então, o que você vai somar é justamente a média. Você clica em Enter e ele soma e dá 26. Se por um acaso vocês quisessem que ele somasse só o B, você podia escrever aqui, ó, B, e ele ia ver que dá 17, que seria 3 mais 4 mais 5 mais 5, que dá 17. Então, isso é muito útil. Tipo, você separou. Aqui você tem turma B. Vamos fazer de novo para a turma A, para vocês verem. Então, turma A. Vamos lá. Turma A, vocês vão somar. Soma-se, né? O intervalo, vocês querem somar só a turma A. Então, vocês vão pôr a coluna de turma. Vão digitar que só querem dar A, ou clicar, tanto faz. E onde vocês vão somar é justamente aqui. É a média, né? Então, você vai somar todas as médias, que vai dar 26. Então, aqui você já tem duas informações. Turma B tirou 17, turma A tirou 26. Isso se aplica também à média. Então, aqui seria a soma, né? Vamos pôr somazinha para vocês identificarem. E vamos supor agora a média. Então, você quer a média da turma B. Mesmo processo, gente. Média, só que a fórmula se chama média-se agora. Então, média-se. Você vai pegar o intervalo da turma A e da B, das turmas, né? O critério seu primeiro vai ser aqui A. E a média, você vai fazer a média aqui. Poderia ser a média de faltas também. Mas aqui, pronto. Então, a soma das notas foi 17, mas a média das notas foi 8. E aí você pode fazer o mesmo para a turma B, turma A. Então, média-se. O intervalo que você vai somar, que você quer identificar, é justamente separar por turmas. Você vai selecionar aqui que agora é da turma A, né? E aí vai vir aqui e selecionar a média, que é o valor, a média do intervalo. No caso, deu errado porque aqui era para ser B, né? Perdão. Vamos B. Pronto. Então, você já pode rapidamente bater no olho que, tipo, pô, imagina, é isso que eu sempre gosto de falar, imagina se fosse 1.000 alunos aqui. Você ia se perder muito tentando somar isso na mão. Então, por isso que você faz essa análise aqui bem pequena. Você já sabe a soma geral e já sabe a média geral também. Então, facilita muito o seu trabalho, seja para você corrigir algo, enfim. Agora, você quer verificar uma condição. Então, vamos lá. Você quer saber o status do João. Então, vamos supor aqui o João. Você quer saber se o João foi reprovado ou não. O que que você vai fazer? Você vai pegar aqui a média do João. Então, você vai usar a fórmula SI e vai ver o teste lógico. Qual é o teste lógico para saber se alguém for aprovado? Você vai clicar na média. Então, a média da pessoa deve ser, então você vai escrever maior que 6, para ela passar de ano. Aqui na UNB é 5, né? Então vamos pôr 5. O valor se verdadeiro, então ponto e vírgula. Valor se verdadeiro, ele vai retornar que a pessoa foi aprovado. E o valor se falso, ou seja, se o 9 não for maior que 5, você vai dar que ele foi reprovado. E aí você fecha o parênteses. Então, o João, ele foi aprovado. Por quê? Porque a nota dele, média, foi maior que 5. Isso aqui se aplicaria justamente a vários alunos. Então, vamos supor que você tem uma lista com infinitos alunos. Você quer saber de todos. Então, você vai vir aqui, ó. Opa. Você vai pôr o se. Então, se a pessoa...
Não precisava desse CEO aqui não, perdão. Só compliquei a vida de vocês. Então vamos lá. Se o João, no caso aqui a média dele é 9, for maior que 5, ele vai ser aprovado. Se não, então ponto e vírgula, se não, ele vai ser, pode estar reprovado ou não passou, sei lá, não passou. E aí você fecha. No caso, o João ele foi aprovado. Esse outro João, vou chamar ele de João Marcelo, ele também foi aprovado, né? Porque ele teve aqui o número maior, então você baixa. Esse Fabrício também foi. O Will, ele já não foi. Tá vendo que a média dele é 3? Quando eu baixar aqui pro Will, ele vai dar que não passou. Por quê? Porque 3 não é maior que 5. Se não é maior, ele vai retornar o valor de uma afirmação falsa. Eu estou afirmando que 3 é maior que 5. Não é, é falso. Então ele não passou. Então é assim que funciona o testezinho de lógica do Excel. E agora, eu queria que vocês fizessem um exercício aqui. Eu vou dar 10 minutinhos para vocês. 5h30 a gente volta para vocês tirarem suas dúvidas. Então, o que que eu quero? Quero que vocês, primeiro, concatenem esse telefone, então, por meio da fórmula. Depois, eu quero que vocês me deem o faturamento, ou seja, vocês vão multiplicar a quantidade de produtos vendidos pelo preço de vendas. Lembrem de travar a célula, senão não vai dar certo. E depois vocês vão somar esse faturamento para achar o faturamento total. Onde que eu Depois acho de... essa tabela com as atividades? Eu vou mandar aqui no chat. Porque era um. Deixa eu ver se eu tenho. Vou mandar aqui no chat. Depois disso, eu vou querer que vocês achem a porcentagem vendida do faturamento total e vão descobrir se o vendedor é de Brasília ou não. E também se esse vendedor atingiu a meta, que é 1.500. O vendedor é de Brasília ou não, vocês vão se basear no DDD. Se atingiu a meta, se baseiem nisso aqui. E aí eu vou compartilhar agora. Cadê? Então, Nunca mais aqui. Acho que eu corto o e-mail. Corto o e-mail daqui. Maria, Pode me passar, amigo, isso, o obrigado. link. Eu tô tendo problema com o meu chat aqui. Fico pressionando a mensagem de erro. Estamos tendo problema para carregar suas mensagens. Tente atualizar. E não vai. Eu tô com esse mesmo problema. Eu acho que quem está fora do e-mail da UNB, ele não deixa acessar o chat. Então é isso. Eu não tô Mas, no e-mail da UNB, não. peraí. Vou pegar o link e já mandar para vocês. Você pode só mandar o arquivo aí mesmo no chat, acho que funciona também, Maria. Beleza. Tô salvando aqui. Perfeito. Vou anexar agora. Perfeito, gente. Agora eu vou contar 10 minutinhos, tá bom? Aqui no meu cronômetro. Podem ir fazendo, se travar em algum parte pro próximo e depois a gente tira as dúvidas, beleza? Boa sorte no exercício. Gente, quem não tiver com acesso ao chat, pode me mandar uma mensagem no Teams, igual a Débora fez, e aí eu envio para vocês, quem não tiver com o e-mail da UNB. Não recebi o exercício. Eu te mandei mensagem no chat. Tô mandando no chat para vocês agora. O chat não tá abrindo.
Luciane, me manda uma mensagem no privado, por favor. Estou encaminhando para todos neste momento, que me mandarem. Aí, quem estiver fazendo o exercício e estiver com dúvidas, pode perguntar aqui para o Ian, que ele responde por áudio, quem estiver sem o chat. É para tentar abrir pelo Teams? Luciane, eu vou te mandar agora também. Gente, já aproveitando, quem tiver só com o primeiro nome aqui, por favor, coloca o nome e o sobrenome, porque quando a gente for colocar a declaração lá no Simpla, a gente precisa saber o nome e sobrenome, como tem muita gente, tá? Só se você tiver só com o primeiro nome aqui no Teams.
Prontinho, pessoal. Deu o horário aqui. Eu vou primeiro tirar as dúvidas agora, então. Vou ficar disponível para vocês. Podem perguntar, vou responder. Pedro, manda mensagem para Maria, ela que está vendo essa questão dos nomes, tá bom? Então, fiquem à vontade agora para tirarem as dúvidas. Reservei esse momento para isso e daqui a pouquinho eu passo a correção rapidamente. Lembrando que eu não estou com acesso ao chat. Então, se puderem me ajudar nisso. Quem tiver dúvidas pode abrir o microfone e Isso, perguntar. Mas ninguém mandou no chat, não. certo. Vamos esperar 2 minutinhos, se não aparecer nenhuma, eu... Oi. Oi! Eu tinha um aplicativo, mas aí não estava aparecendo para eu acessar a chamada pelo aplicativo. Eu entrei pelo site. Será que tem algum problema na questão do certificado? Não tem problema. Se você tá cadastrado no Simpla, tudo certo. Tá bom, muito obrigada. Alguém tem mais alguma dúvida relacionada ao exercício? A Débora. Diga, Débora. Só não sei se o áudio dela tá saindo. Agora sim. Deu para me ouvir? Agora sim. É só para agradecer mesmo, porque eu tava com problema aqui num projeto sem ser o exercício e deu certo depois das dicas que você deu aqui na aula. Nossa, que Só bom. agradecer mesmo. Pô, fico muito feliz. De Muito verdade. bom. Obrigada. Obrigado, Débora. Alguém mais? Alguma duvidazinha? Eu posso passar para correção também, tá bom? Que aí acho que vai ficar mais claro para vocês. Bom, eu vou fazendo a correção, aí no final eu olho se alguém mandou mais alguma dúvida para Maria e podem me interromper também se não entenderem. Então vamos lá. Primeira tarefa, você tem aqui o DDD com o telefone e você quer concatenar eles, ou seja, você quer juntar eles em uma célula só. O que você vai fazer? Você vai escrever concat, que é a fórmula, e vai pegar aqui o 61, ponto e vírgula, o número. E aí você vem aqui e baixa ele para todos. Próxima etapa, você quer saber o faturamento por vendedor. Então o Lucas, ele vendeu 15 produtos e o preço é R$ 100 para todo mundo, o preço de venda. Já o Luiz, ele vendeu 20, já o João foi 30. Então, o que você faz? Você vem aqui no igual, seleciona o 15 e você vai multiplicar pelo 100. E aí, Ian, você vai passar isso aqui para baixo, igual você fez com concatenar? Não. Por quê? Porque você tem que fixar esse preço de venda. Lembra do elevador? Você não quer que o 100 desça, você quer que o 100 fique fixo. O preço de venda não vai mudar nesse caso. Então, você vai vir aqui, selecionar o H7 e vai pôr justamente o cifrão em volta do número 4, do número H, da letra H e do número 7. Para você travar ele, você deixa ele preso lá. Aí você vai baixar aqui os 1.500 e aí agora sim você vai achar o faturamento por vendedor. Feito isso, você vai fazer a soma desse faturamento. Então, soma igual selecionar do 1.500 até o 1.200. Então, você tem aqui que todos os vendedores juntos venderam 17 mil, faturaram 17 mil. Agora vocês querem a porcentagem de faturamento. O que seria isso? Pô, quanto que o Lucas ajudou no faturamento? Você vai fazer 1.500 dividido pelo faturamento total, que é 17 mil. E aí você vai pôr isso aqui em porcentagem. Vai editar aqui em porcentagem. Então, o Lucas, nessa empresa, ele foi responsável por 9% do faturamento. Beleza, você vai passar para baixo? Não vai, vai dar erro. E aí, primeiro você pode vir aqui para incrementar ainda mais seu Excel e digitar se erro. Então, se erro. Se não der erro, vai ser esse valor aí, que a gente já viu que era 9% no caso do Lucas. Se der erro, você vai pôr o tracinhozinho para ficar bonitinho. E aí, agora você passa para baixo. Mas, pô, Ian, beleza, agora tá bonito, mas continuo sem saber o Luiz. Por quê?
Cara, porque você esqueceu de trancar o valor de 17 mil. Esse faturamento não vai mudar. Então, pode até mudar, mas a célula vai continuar sendo essa. O Lucas pode vender mais no mês seguinte, mas tipo, a célula mantém. Então, você vai travar essa que está em vermelho. Para quando você baixar, você vai ter o faturamento total de todo mundo. Se você quiser saber se está tudo certo, você vem aqui em soma e vai vir aqui, ó, e vai ter que dar 100%. Opa! Estranho. Calma aí. Isso aqui tem que dar 100%. Eu tinha digitado soma errado. Então, você vê que está tudo certinho quando a porcentagem deu 100%. Aí, beleza, vamos saber se o vendedor é de Brasília. Para saber se ele é de Brasília, ele precisa ter isso aqui, ó, 61 traço. Então, o que que você vai fazer? Você vai vir, vai pôr igual. Se esse vendedor aqui, então, se no caso, isso aqui, né? O DDD dele foi igual a 61, então ele é de BSB. Se não, não é. Então, beleza. No caso, o Lucas, ele é, porque o DD dele é 61. Você não vai travar o elevador, porque você quer acompanhar esses DDDs, você não quer travar unicamente em um. Então, você vai descer. Você vai ver que, por exemplo, o Juliano e a Luna, eles não são de Brasília, então eles são lá de Goiânia, tá vendo? 62. E, por fim, saber se a pessoa atingiu a meta. Então, se o 1.500, no caso aqui o Lucas, o faturamento do Lucas for maior que a meta, maior ou igual, né? Então, maior ou igual à meta, que no caso é 1.500, então ele atingiu. Se não, ele vai ficar sem comissão, vai ficar sem comissão, porque ele não atingiu a meta lá dele, coitado. Então, no caso, o Lucas ele atingiu. Mas, ó, vocês vão ver que, por exemplo, o Theo, ele não atingiu. Opa! Ah, eu caí no próprio erro, ó, não tranquei a célula. Então, vocês têm que vir aqui, a meta não vai mudar, a meta do mês é sempre essa. Então, 1.500 é a meta, travou ali, baixou, você vai ver que tanto o Guilherme, no caso, tanto a Isabela, coitada, quanto o Theo, não bateram a meta e, portanto, não vão ganhar a comissão. E aí, Ian, ficou feio aqui, o que que você faz? Você vem aqui, ó, quebra de texto. Eu te ensinado lá no comecinho para aparecer bonitinho. Um outro jeito de fazer, você poderia ver, por exemplo, que o, a meta representa a pessoa ter faturado pelo menos 10%. Então, em vez daqui ser o L17, você poderia mudar para a porcentagem vendida ser maior que 10%. Então, maior 0,10. Então, no caso, o Lucas não atingiu mais que 90. Então, mais que 10, perdão. Então, ele vai ficar 100. Mas a aluna aqui, ela atingiu. Então, podem fazer dessa forma também. Tinha esses dois modos de fazer. É isso. Alguém ficou com alguma dúvida desse gabarito? Por fim, eu deixei algumas dicas de comandos mesmo. Então, para facilitar, alguns atalhos. Então, para pôr em negrito, você pode simplesmente pôr Ctrl N, por exemplo. Que aí ele vai pôr o texto em negrito. Então, várias coisinhas assim que depois, quando vocês pegarem a prática, eu recomendo até quem já é experiente dar uma olhadinha nisso. Então, para travar a célula, F4, algumas dicasinhas, certo? Também colocamos algumas dicas para imagens. Então, quer um GIFzinho, uma imagem bonitinha? Usem esses links aqui para vocês acharem. Tem no Splash, no The Stocks, enfim. Alguns ícones também. Então, em vez de usar aquela estrelinha feia, aquele coração vermelho tenebroso que eu fiz lá no começo da aula, tem aqui o Flat Icon também, Icon Finder. E um site da Tech Tudo que ele vai dar várias dicas bacanas sobre as funções mais importantes que eu não falei aqui. Então, eu falei, sei lá, das 10 mais importantes. Esse arquivo vai falar das 68, beleza?
E no geral é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Podem mandar mensagem para mim. Sou o Ian Mendes. Vocês me acham facilmente ali na sede da ADM ou no Instagram da ADM também. Fiquem à vontade, viu? Deixa eu perguntar, essa aula você vai disponibilizar em algum lugar, algo do tipo, assim? Aí é com a Maria. É a mesma pergunta que eu ia fazer agora também. Essa aula está Sim, disponibilizada. sim. Vai ser disponibilizado depois no YouTube, no canal do YouTube. Não, tudo bem, então, Do obrigado. Departamento de Administração. Isso. Então é isso. É assim que finalizamos mais o workshop de Excel. E agradecemos ao ministrante Ian Mendes pela participação na 12ª CADM. Informamos que a declaração serão enviadas por e-mail. Também estarão disponíveis nos seus ingressos no Simpla em até 24 horas, para aqueles que permaneceram 75% do seu tempo no workshop. Também lembramos que mais tarde teremos mais atividades da CADM. Relembrando, participe da nossa campanha de solidariedade. Estamos aceitando doação de roupa, de alimentos não perecíveis e doação de rações para animais. As doações podem ser entregues para a comissão organizadora no auditório da Face Azul e eu em nossos pontos de coleta. Ficamos muito gratos se puderem nos auxiliar nessa campanha. Agradecemos aos nossos patrocinadores Fazenda e Mercado Malunga, Karen, Tom de Ébano, Tranças Mouras e Med Spa. Muito obrigado, Ian. Muito obrigado, Seus querido. ensinamentos. Espero que todos tenham gostado e boas outras palestras aí para vocês ao longo da semana. Vão ter Muito várias, viu? obrigada. Arrasou. Muito. Até mais, gente. Boa noite. Beijo. Até. Tchau, gente. Tchau, tchau. Boa noite.